Além da realidade de Minas Gerais, o relatório de segurança de barragens de 2020, que reúne os dados mais recentes disponíveis sobre o assunto no Brasil, aponta um cenário ainda mais preocupante no país. Em 2020, ano em que a Política Nacional de Segurança de Barragens completou uma década, foram localizadas 122 barragens críticas em 23 estados brasileiros. O livro recém-lançado Arrastados conta em detalhes a tragédia de Brumadinho que atingiu Minas Gerais em 25 de janeiro de 2019. Eu estou aqui com a autora Daniela Arbex, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Dani, você escreve livros com histórias muito potentes e ao mesmo tempo muito sensíveis. Imagino que cada livro, cada história tem uma motivação para você adentrar nessa história. Você pode falar para mim qual foi a motivação principal para você se aventurar em Brumadinho? Então, eu sempre digo que nem sempre é o jornalista que escolhe a história que ele vai contar. Muitas vezes ele é escolhido pela história. E eu me sinto assim, eu acho que nos 5 livros que eu publiquei, que tiveram coisas especiais e excepcionais que chamaram a minha atenção para aquela temática. E, geralmente temáticas duras, marginais, invisíveis, ou que desagradam, né, o poder, enfim. E Brumadinho aconteceu exatamente isso, porque eu fui procurada nas redes sociais por familiares e amigas de uma engenheira da Vale chamada Isabela Barroso Câmara Pinto, e elas me pediam naquele momento em que ela era considerada desaparecida que eu ajudasse a fazer alguma coisa para localizar a Isabela. E eu me senti muito impotente, porque não havia nada que eu pudesse fazer. Acho que ninguém naquele momento, a não ser os bombeiros que começaram um trabalho incansável na zona quente. E aí, quando eles me mandaram a foto da Isabela, eu fiquei muito tocada, porque a Isabela estava vestida com vestido de noiva. E eu fiquei, naquele momento, eu fui capturada por essa imagem. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual a história por trás dessa foto? Quem é essa menina? Que sonhos essa menina tem? E eu prometi a mim mesma que se um dia eu contasse essa história, a primeira família que eu procuraria seria da Isabela, que mora em Governador Valadares, e foi o que eu fiz. O que o jornalista tem que ter para entrar fundo nesse tipo de história que são tão sensíveis assim, e lidam com pessoas reais? Eu acho que o jornalista precisa ser capaz de exercer a sua empatia, de entender o tempo do outro, porque muitas das vezes são pessoas tão traumatizadas por um evento pelo qual elas foram atravessadas, que essas pessoas precisam de tempo, essas pessoas precisam de escuta qualificada, essas pessoas precisam de atenção. Então, eu acho que esse exercício de empatia, principalmente quando você vai contar histórias que traumatizaram o país, ele é necessário, ele tem que ser permanente na nossa profissão. E como ter esse tato de lidar com família que acabou de perder um ente querido, acabou de viver uma situação totalmente traumática? Eu acho que demonstrando um real interesse pela história do outro. Eu acho que as pessoas, quando eu me aproximo dessas pessoas, o que eu tento mostrar para elas é que eu não estou aqui para contar mais uma história, é que eu estou aqui para contar a história, né? E, na verdade, que o trabalho que eu faço é de construção da memória coletiva do Brasil. E a gente só pode construir... A gente fala muito que o Brasil é um país sem memória, mas a gente não pode ter memória daquilo que não foi construído. Daniela acredita que seu livro é uma forma de preservar a memória das vítimas, para que desastres como esse não aconteçam novamente ou fiquem impunes. E no caso de Brumadinho, a gente precisava contar essa história pelos múltiplos olhares. Eu acho que não só para a gente entender a dinâmica, a engenharia do maior desastre humanitário do Brasil, desastre / crime, né? Mas para a gente se entender enquanto sociedade, enquanto país. Qual que foi aquele detalhe que mais te chamou a atenção quando você pisou pela primeira vez lá em Brumadinho? Eu acho que é o caos, né? Um cenário de guerra, isso me impactou muito. Eu acho que a gente só consegue entender o que aconteceu ali quando a gente enxerga aquilo, né? Mesmo tendo visto pela TV e tal, eu só entendi a extensão daquela destruição quando eu fui no Parque da Cachoeira, que foi o primeiro local que eu consegui avistar a lama, uma das áreas um dos bairros mais atingidos.
e que passava por o pontilhão que foi arrastado, né? E aí eu falei, meu Deus, isso é uma coisa, é o inimaginável, sabe? Em Arrastados, Daniela cita dados que comprovam que a Vale tinha conhecimento sobre a falta de segurança da barragem de Brumadinho. Mais do que isso, a empresa também sabia exatamente o que aconteceria se os mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos se espalhassem pela região do Córrego do Feijão. E que a gente exerça a nossa cidadania, que é entender o que aconteceu, se posicionar diante disso e cobrar mudanças. Seu livro, de certa forma, então, tem o objetivo de dar voz àqueles da cidade, assim, de alguma forma clamar por justiça também? Com certeza, eu acho que quando se constrói memória coletiva, isso é um caminho para a busca da justiça. Então a gente se pergunta, será que a justiça tardia é justiça? Então eu acho que nesse caso, quando você transforma números em nome, quando você diz, não são 270 pessoas, nós estamos falando da Juliana, nós estamos falando do Luiz, da Camila, da Fernanda. Quando você dá nome, dá sobrenome, rosto, você consegue entender e despertar empatia, né?